Olá, Virgem, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Integre-se. Vamos à tua leitura para o mês de julho. Oi, Virgem, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos à tua leitura então para o mês de julho. Separa uns minutinhos, abre o coração e abre a mente para receber, tá bom? Se tu ainda não me conhece, eu me chamo Vanessa Santos, sou terapeuta, taróloga e oraculista. Aproveita, se tu gosta de receber as energias mensais, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e, se puder, compartilha para que possa chegar a ainda mais pessoas, tá bom? Respira fundo e vamos descobrir qual é a energia para o mês de julho, a Virgem 2026. Energia para Virgem, julho de 2026. Qual é a energia principal? E aí, como é que passaram o último mês? Passaram tranquilos? Aqui, gente, a gente iniciou o mês de julho num frio, não sei se é onde tu mora também mas ontem tava 3 graus, hoje eu não olhei, mas a gente tá assim, nesse nível de frio. Vamos lá, energia principal para Virgem, mês de julho. Percebo Virgem pensando muito sobre algo, com algumas dúvidas. Se segue o coração ou se segue a razão, talvez se questionando algo. E aqui a gente pode estar sim falando de relacionamentos, depois a gente vê o restante, né, com as outras cartas, a gente tá falando mais especificadamente disso. Mas aqui, gente, quando eu falo relacionamentos, eu falo sempre de forma geral. Pode ser sim um relacionamento amoroso, mas pode ser familiar, pode ser um relacionamento com um amigo, pode ser um relacionamento profissional, enfim, tá? Mas eu sinto aqui vocês ponderando muito se deve ouvir o coração ou se deve ouvir a voz da razão, né? A voz da mente, tá? E eu falo isso porque aqui eu tenho um 2 de paus, então vocês estão analisando algo, vocês estão pensando sobre, né? O que vocês precisam deixar para trás, o que vocês levam adiante a partir de agora. Só que esse pensar, para algumas pessoas, vocês já estão pensando há muito tempo, tá? Então pensar é muito bom, a gente precisa colocar as coisas na balança sim, mas só pensar não traz a mudança, né? E não faz a gente mudar aquilo que a gente quer. Então, vamos entender se esse ponderar, se esse pensar tá te ajudando ou tá te paralisando aqui. Nossa, caiu tudo. Pera aí, gente. Se não, vamos ser bem específicos. O que mais? Talvez seja uma decisão bem importante para você. Sabe aquelas decisões que podem mudar a nossa vida, que pode mudar o rumo de alguma relação? Porque aqui eu sinto que vocês também estão querendo ser muito justos, tá? Vocês sabem que precisa ser dessa forma. Essa decisão precisa ser de uma forma equilibrada, precisa ser justa. Deixa eu entender um pouquinho mais. A gente pode estar falando sim também, né, de questões judiciais, né, se tu entra com algum processo, se não entra, como colocar isso, se incluo tal coisa ou se não incluo, tá? Pode ser isso também? Pode ser isso também. Mas o que vocês não estão tendo consciência é de que fazer essa escolha realmente vai trazer a abertura, a solução que vocês precisam, tá? O momento de ponderar já acabou. Vocês já sabem os prós e os contras. Vocês já têm consciência disso. Agora é o momento de tomar uma decisão.
vocês já têm, na verdade, essa decisão. Vocês talvez estejam só com medo de informar, de colocar, entende? Quando a gente só precisa agir, só precisa fazer o que tem que ser feito aqui. E tomar essa decisão vai trazer mais clareza, vai trazer as soluções para vocês. É como se a partir do momento que eu escolho fazer X ou Y, a coisa se abre, tá? Aqui a gente pode estar sim falando de relacionamentos, tá? Separo ou não separo, pode ter muitas pessoas pensando sobre isso também. Algumas pessoas com medo de falta de pessoas. Porque aqui é como se você sente... Gente, a gente tá falando muito de sentimentos de vocês, tá, Virgem? Muito de sentimentos, porque aqui é como se vocês soubessem que podem transbordar. Ou então, algumas pessoas viveram algo realmente muito bom e isso tá pesando na balança. E às vezes isso pesa muito. Só que a gente também não pode viver de passado, tá? E essa carta aqui a gente tá falando de um passado, tá? Então, beleza. Daqui um pouco foi muito bom, mas eu não quero me desfazer de um relacionamento porque foi bom. Mas como tá agora? Há quanto tempo já não tá tão bom, né? Se precisa mudar... Se já foi colocado, se já foi conversado, não mudou por quê? Entende? Então essas coisas também precisam ser colocadas na balança, porque o que passou, já passou. A gente precisa estar muito mais consciente pro nosso presente. E claro, gente, eu não tô falando aqui, né, de terminar um relacionamento por bobagem, mas aquelas coisas que a gente às vezes vai percebendo, né? Já foi conversado, já foi colocado, a pessoa mudou, beleza, se a pessoa mudou, é só uma fase que a pessoa está, ou essa fase já tá durando 5 anos, entendeu? Então a gente precisa ter muita consciência quando a gente vai fazer essas escolhas, mas a gente também precisa ter consciência daquilo que faz bem ou não pra nós, porque a gente não pode nortear, né, a nossa vida conforme o estado do outro. A gente precisa entender o que faz bem pra nós e o que não faz. O que vale a pena a gente levar adiante e o que não vale, né? Qual é o tipo de pessoa que eu quero me manter no relacionamento ou não? Qual é o tipo de atitude que eu ainda aceito ou ainda ou não? Né? E se a pessoa um dia fez da melhor forma, mas hoje já não está fazendo, eu entendo por quê, é só uma fase, não é? Eu percebi que algo mudou, porque muitas vezes a gente quer manter um relacionamento porque realmente houve amor, foi muito bom, mas às vezes aquilo, né? Às vezes as coisas têm ciclo, às vezes acaba, gente. E de novo, repito aqui, vocês têm muito que cuidar para não viver de passado, tá? Porque vocês estão com medo do que pode vir à frente. É uma solidão, é uma escassez de alguma coisa, ou então vocês podem estar pensando em saio ou não saio desse trabalho, mas como vai ficar depois? E como vocês estão agora? Vocês já escutaram falar que o passado e o futuro não existem? Que o que existe, na verdade, é o momento presente. O que passou a gente não pode mudar. E o futuro depende do que a gente está escolhendo aqui e agora, tá? Então, escolher o futuro com medo do que pode faltar, eu não tô criando um futuro próspero. Eu não tô criando mais amor. Eu preciso entender o que eu tô sentindo aqui agora. Ah, agora eu não tô sentindo amor. Agora eu tô sentindo falta, né, de cumplicidade. Agora eu tô sentindo falta de dinheiro. Pode ser isso também. Então, o que eu vou escolher agora? Eu vou escolher me arriscar ou vou continuar apegado ao que passou, que não é mais o que eu tô vivendo? Entende? Então aqui, para vocês, Virgem, tá muito claro. É o momento de escolher. Porque a vida só se movimenta a partir dos nossos movimentos. Então a gente precisa escolher para que a vida se movimente. A gente precisa dar o passo, né, para que a vida coloque o chão, tá? Então aqui tá me mostrando vocês também olhando muito pelo lado ruim da coisa. Talvez vocês estejam criando expectativas muito negativas se vocês escolherem algo que talvez as pessoas achem que vocês não escolheriam. Talvez tu está surpreso com o que tu mesmo escolheria, entende? Então não é o momento de ficar olhando o lado negativo da coisa. É o momento realmente de escolher, né,
a partir daquilo que tu sente que é verdadeiro para ti. Eu digo escolher a partir do coração, não sem usar a razão, mas escolher a partir do coração entendendo o que te faz bem, o que te preenche, o que te satisfaz hoje, aqui e agora, com a pessoa que tu é aqui e agora, entende? Porque vou falar mais uma coisa para vocês que eu acho que as pessoas às vezes não se dão conta. A gente acha que quando a gente faz uma escolha na vida, a gente não pode fazer uma nova escolha, a gente sempre pode fazer novas escolhas. Claro que tem algumas que envolvem outras pessoas que não dependem só de nós. Mas, por exemplo, se hoje eu escolher, sei lá, que a minha bebida preferida é um suco de laranja, não quer dizer que amanhã eu não possa tomar uma limonada, entendeu? É isso, então beleza, se eu fiz uma escolha hoje e amanhã eu mudar, tá tudo bem, eu posso fazer novas escolhas o tempo todo. Então as pessoas têm medo de escolher porque elas acham que a escolha que elas fizeram tem que ser eterna. Não tem que, gente. Tá, Virgem? Então desapega um pouco de que as coisas têm que ser pra sempre. A vida não funciona assim, tá? Então escolhe com a consciência do que tu é e o que tu quer hoje. E tá tudo certo. O que mais a gente tem aqui? Aqui tá me mostrando que é desafiador para vocês tomar essa decisão. E o fato de ser desafiador não quer dizer nada, porque aqui, ao mesmo tempo que é desafiador, tá me mostrando que vocês passam por esse desafio com facilidade. Basta que vocês queiram fazer isso. Entende? Então, beleza, o que eu preciso escolher? É isso? É aquilo? É isso que eu vou escolher, sabe? E te apoia. Esteja contigo nessa escolha de verdade. Porque aqui tá me mostrando que o obstáculo é muito, muito menor do que a tua potência. Então, tu tá criando muita expectativa negativa, tá imaginando muitos desfechos negativos, sendo que quando tu fizer a escolha, tá tudo bem. Foi só uma escolha. E a vida continua. As coisas mudam, mas é para te trazer novos aprendizados. E aqui, esses aprendizados é a nível emocional, é a nível energético também. Talvez seja um start para algumas pessoas de começar a trabalhar esse lado mais espiritual. E quando eu falo espiritual, é de se perceber energeticamente, de perceber que é possível mudar a tua consciência em relação a algumas coisas também, tá, Virgem? Então eu vejo aqui que para vocês é um momento de escolha, mas ao mesmo tempo que é feita essa escolha, é como se abrisse o peito para muito mais, tá? Então, acreditem em vocês mesmos. Confiem nas escolhas de vocês. Aqui tá me falando muito isso. E sim, a partir dessa escolha vem algo novo, né? Eu digo algo novo no sentido de não sei o que vai acontecer. Claro, tu ainda não fez a escolha. Sempre que a gente faz uma escolha diferente do que a gente estava escolhendo, as coisas mudam. O problema aqui é que tu tá criando expectativas negativas e pode mudar para muito melhor. Vai aprender coisas novas sobre a tua vida, vai aprender coisas novas sobre relacionamento, vai aprender coisas novas sobre fazer novas escolhas, entende? E tá tudo bem, Virgem. Te apoia, acredita em ti e confia nas tuas decisões, principalmente, tá? Depois, deixa aqui nos comentários pra mim como é que tá sendo esse teu momento de decisão, de escolha. Aproveita também, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e me acompanha aqui para receber as próximas leituras também, tá bom? Um beijo, Virgem, e até a próxima!